tema que a gente vai conversar com vocês é sobre a busca da felicidade. A gente ouve tanto falar sobre a felicidade e a gente vai então passear um pouquinho nessa temática da felicidade, claro, pensando no mundo pós-moderno. Tá? Eu tinha preparado para vocês um quiz no Kahoot, mas a gente não conseguiu acessar. Hoje está difícil as coisas aqui. Mas então nós vamos falar isso. Mas antes da gente conversar sobre isso, vamos dar uma relembrada naquilo que a gente já viu? Bom, pessoal, então a aula de hoje é sobre cristianismo e tá ali em tom de pergunta. E, bom, muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Afinal das contas, né, a gente falou bastante, né, em todas essas aulas, de muitas coisas que a gente acredita, né? E não só de como a gente acredita, mas como a gente interage, né, com as pessoas. E a gente às vezes pode ficar se perguntando assim, mas o que é cristianismo? Será que eu creio? Existe quantas coisas, né, a gente tem de importante, né? Então, essa aula é para falar um pouquinho sobre como o cristianismo se relaciona com o mundo atual e como o mundo vê a igreja também, um pouco. Então, vamos começar com uma frase de Cristo. Essa. Bom, cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então, bom, o que Jesus está falando aqui, né? Ele está falando que ele era o Cristo. Ele realmente veio para a Terra como Cristo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Do que é o Cristo, né? A gente às vezes acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Não é. E, bom, o Cristo, quando a gente vai falar sobre o Cristo, a gente está falando sobre o Messias, que é o ungido de Deus, é o escolhido de Deus para trazer essa redenção para a gente, basicamente. E, bom, o Cristo fala assim, que no final dos tempos aparecerão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. E hoje a gente vê uma sociedade que a gente está rodeado de falsos profetas, muitas vezes. De pessoas que sabem da Bíblia, falam bem da Bíblia, mas elas não ensinam tudo que está na Bíblia. Elas escolhem doutrinas, elas escolhem palavras, elas escolhem ali o que ela quer. Faz uma seleção da Bíblia e começa a apresentar só aquilo lá que ela acha que é o melhor. Sendo que toda a Bíblia é inspirada. Então, bom, já que a gente está falando assim sobre esses cristianismos e coisas que podem acontecer aí nessa pós-modernidade, vamos trazer alguns dados. Esses dados aqui eles são de um grupo de pesquisa dos Estados Unidos e eles falam o seguinte: existem mais ou menos hoje 2 bilhões de cristãos no mundo. Isso é muita coisa, considerando aí que a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Já somos ali uma pequena parte. Existem 63 das maiores denominações cristãs hoje. Então, para quem não sabe, a denominação cristã é, por exemplo, que a gente fala aqui, né? Que a gente é batista, existe também luteranos, existem também católicos, e das maiores denominações cristãs existem 63. Essas denominações, elas diferem, assim, em algumas crenças, algumas coisas que elas acreditam ou não, mas né, no seu ser, no seu principal núcleo dela sempre será Cristo. E 71% dos cristãos, dos brasileiros são cristãos hoje. Isso a gente fica meio preocupado, porque muitas vezes a gente não vê essa diferença do cristianismo fazendo uma diferença na sociedade, né? Quando a gente vê uma parcela tão grande da sociedade brasileira, né, sendo cristã. Então, às vezes a gente peca, a gente não está tão por dentro como a gente deveria, né? Senão as coisas estariam realmente bem melhores. E, bom, então eu tô falando aqui, né, que existem coisas variadas, que existem aí outras doutrinas aí que as pessoas pregam por aí, só que eu não queria falar muito delas. Eu queria falar mais do que a gente crê. Porque às vezes a gente aponta muito o dedo e a gente não sabe definir realmente aquilo que a gente acredita. Então, eu trouxe um documento aqui para falar isso daí para vocês. Então, vai ser bem estranho,
Mas isso daqui, olha a frase, são os instrumentos que são disponibilizados dão condições para que as pessoas possam absorver todos os elementos de segurança e dar a condição de identificar uma cédula legítima. Isso aqui é um documento do Banco Central do Brasil. Ele mostra como é que a gente sabe que uma nota é de verdade. E assim, a nota foi mudada em 2011. Não sei se vocês lembram disso. E na época, né, as pessoas precisavam saber, né? Nossa, será que a nota é de verdade? Será que não é? E o Banco Central ele fez um curso para mostrar se a nota era de verdade ou não. E a gente vê aqui, olha, que tem 46 páginas do documento. E a gente vê, olha, que tem muita coisa mostrando o que é a nota. Então, olha, imagem, filtro de segurança, praticando, numeração. Mas a gente vê que quando ele vai falar de notas falsas, ele só tem 2 páginas falando sobre isso. Isso daí mostra que muitas vezes a gente, é isso que eu tinha falado, a gente aponta muitas vezes o dedo, mas a gente não sabe o que é o de verdade. A gente fala assim, ah, tal coisa de mentira. Mas como é que a gente sabe que é verdade? E existe uma frase que Cristo falava bastante, que é comparar o reino de Deus. Então, Jesus ele sempre fala, ele vai falar bastante essa frase em todos os evangelhos. O que comparar o reino de Deus? Então ele dá vários exemplos. Ele vai falar que o reino de Deus é como uma semente que você lança na terra, ela cresce e ela vira uma árvore gigante que abriga diversos pássaros. Ele vai falar que o reino de Deus é um tesouro, que você acha ele num campo, então você vende tudo que você tem para comprar aquele campo e ter aquele tesouro. Isso mostra que o evangelho, então, ele é um negócio incomparável. Ele é um negócio muito perfeito. Ele é algo assim que ele traz uma felicidade, ele traz assim um preenchimento, ele traz tudo que você precisa da sua vida. Tanto é que é o que ele fala. Eu vendo tudo que eu tenho para ter aquele tesouro. E isso daí mostra que tipo nada do mundo pode se comparar ao tesouro do reino de Deus. E é por isso que a gente tem que conhecer aquilo que a gente crê. Porque só a gente conhecendo, a gente pode dar valor àquilo que Cristo fez por nós. E aquilo que a gente tem hoje, que é a salvação em Cristo, que é ter essa vida eterna, que é ter as bênçãos espirituais na nossa vida hoje. E, bem, então o que comparar ao reino de Deus? Bom, o reino de Deus é incomparável. E por quê? Bom, começa falando sobre o que a gente está firmado. Então, tem um verso em Mateus, vamos ver se o pessoal tá bom de Bíblia aí. Jesus ele pergunta: quem vocês acham que eu sou? Então, Pedro responde: bom, você é o Messias, o Filho de Deus, Cristo. Então, Jesus fala assim: bom, você está certo, Pedro, e sobre essa rocha eu estou formando a igreja. Essa rocha é a fé em Cristo, em primeiro lugar. Cristo ele se mostra como Deus. Deus ele se mostra, ele se revela para a gente como 3 pessoas. Ele se revela a gente como o Pai, que é o Criador, se revela para a gente como o Filho, que é o nosso Redentor, o Salvador, o Cristo. E, por último, ele também se revela para a gente como o Espírito Santo, que é o Consolador. E, bem, a gente está firmado sobre essa rocha que é a fé em Cristo. A gente está firmado, a gente fala muito sobre Deus, mas como é que a gente conhece Deus? O que vocês acham? Alguém aí para me responder? Através da Bíblia? Aí matou de vez, através da Bíblia. Bom, a gente não tem outra coisa que a gente pode se firmar que não a Bíblia. Deus ele resolveu se escolher, ele resolveu se manifestar para a gente de forma escrita. Ele resolveu inspirar os autores bíblicos para que eles pudessem escrever sobre ele e escrever as doutrinas que são importantes. Então, vou passar aqui. E esse aqui é o conhecendo a palavra de Deus. Então, bom, vocês sabem que letras são essas daqui? Pode falar. Pode voltar lá rapidinho só para copiar? Claro. Então, aqui, olha, vocês podem ver aqui, olha, que tem aqui na imagem, né? A mão, né, que representa aqui o pai. Ah, beleza. Bom,
Então aqui a gente tem, né, conhecendo a palavra de Deus, e a gente vai falar um pouquinho sobre Bíblia. Então, a gente sempre fala muito de Bíblia, né? E, tipo, Deus ele resolveu se mostrar pra gente através da Bíblia. E vocês sabem que letras são essas daqui do lado? Vamos ver se o pessoal Não. tá... não sabe. E aí, alguém sabe aí que letras são essas? É o hebraico? Esse daqui é o hebraico. Esse daqui de cima. E esse daqui de baixo? Você tem algum chute? Acho que é a língua que o pessoal lá do Egito falava. Ainda não. Mas sei lá. Bom, se vocês já viram aqui, olha, alguém já chegou nessa parte da escola aqui, olha, esse daqui é um pi. Se alguém aí já viu o pi aí nas aulas de matemática, Sim. É o pi ele é uma letra de qual alfabeto? Do grego. E, bom, a Bíblia, ela originalmente foi escrita nessas duas linguagens, no hebraico, o Antigo Testamento, e no grego, o Novo. E a gente tem que, essas letras aqui, elas são muito legais, porque quando a gente vai estudar a palavra, muitas pessoas que vão estudar bem a fundo mesmo a Bíblia, elas acabam aprendendo essas linguagens. E eu espero que um dia algum de vocês aí também, que tenha esse chamado, possa também aprender um pouco mais, para que possa ensinar aí também outras pessoas. Eu arranho um pouquinho de grego, mas não sei muito não. Mas elas são importantes para a gente entender o que realmente as pessoas estavam falando naquela época, aquilo que realmente queria dizer. Então, quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente não pode ler, sei lá, um versículo X aleatório, sabe? Ou mesmo pensar que apenas um texto é tudo que a Bíblia ensina. Mas, na verdade, a gente tem que ler sempre o texto com o contexto. Isso aí quer dizer que, tipo, muitas vezes a Bíblia que a gente tem hoje, vou pegar a minha aqui, ela é separada em capítulos, em primeiro lugar. Dentro dos capítulos, a gente tem, por exemplo, olha, aqui, olha, ela tem esses títulos. Esses títulos, eles têm um nome complicado. Chama paráclise. Paráclise? Não. Sempre esqueço. Eu mando depois para vocês. Mas esses títulos aqui, eles mostram também um contexto do texto. Então, tudo que está escrito aqui debaixo disso daqui, claro que a Bíblia às vezes varia, mas ele mostra que aqui existe um tema importante. E até aqui está falando de um mesmo assunto. Então é sempre bom quando a gente lê a Bíblia, a gente tem em mente que o autor ele também está falando de um assunto, ele vai mostrar para a gente bastante daquele assunto. Sempre vale a pena a gente sempre ler um texto dentro do seu contexto. Senão isso daí pode virar muita coisa. A gente pode tirar um texto do lugar, igual a gente pode tirar vários textos do lugar e a gente acaba não entendendo o que a palavra realmente quer dizer para a gente. Mas, bom, eu quero falar um pouquinho sobre essa inspiração da palavra de Deus. Cada autor, eles escreveram nas suas linguagens, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, enquanto eles escreviam, cada um deles com o seu próprio jeito, com a sua própria personalidade, o Espírito Santo, ele falou assim, olha, que tal você usar tal palavra? Sabe, usa tal coisa, fala tal coisa. Lembra daquilo lá que Jesus falou para vocês? Lembra daquilo lá que eu falei para vocês? Então, os apóstolos eles foram escrevendo ali a Bíblia, os profetas no Antigo Testamento também. A gente vê bastante isso também quando eles mesmos escrevem. E eu queria trazer aqui para vocês alguns versículos que falam sobre isso. Então, se alguém puder aí abrir em João 6, 63. Quem pode ler? Alguém se habilita? Achei. Achou? Achei. Posso ler? Sim. Pode. O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso.
As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Isso aí. Então, ali nos primeiros versículos que a gente tem, que eu trouxe aqui para vocês, é exatamente isso. Aqui, Jesus ele está falando sobre a mensagem que ele dava aos discípulos. Ele estava ali conversando, falando, e ele fala assim: olha, as palavras que eu dou para vocês, elas não são palavras de gente, não são apenas palavras humanas. O que eu estou falando aqui para vocês vem do Espírito Santo de Deus. Isso daqui é vida para vocês. Toda essa palavra de Deus vai edificar vocês, vai levar vocês para perto do Pai. Eu quero trazer outro versículo, que é Gálatas 1:11. Isso daí eu vou ler. Com isso, alguém pode abrir em Hebreus 1. Vocês vão abrir em Hebreus 1, eu vou ler Gálatas 1:11. Gálatas 1:11 diz o seguinte: Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciadas, não provém de raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Então aqui a gente vê novamente que Paulo, mesmo que ele não tivesse conhecido Jesus na carne, ele tinha recebido essa revelação de Cristo. Ele tinha tido aquela visão que a gente sabe, né, da estrada de Damasco, e ele não recebeu um raciocínio humano. Ele recebeu realmente a palavra de Deus. E através da palavra de Deus ele realizava milagres, ele pregava a palavra de Deus, e ele converteu nações inteiras. Bom, alguém abriu em Hebreus 1 para mim? Eu abri. Beleza. Lê só o primeiro e o segundo versículo, por favor. Ok. A revelação de Deus. Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É isso aí. Então, aí em Hebreus, a gente vê novamente essa questão. Cristo ele falou por diversas maneiras através dos profetas. Ele falou diversas vezes ali no Antigo Testamento. E, assim, até através de mula, Jesus falou, Deus falou. Quando a gente vê ali, por exemplo, a história de Balaão, né? E Deus ele falou de diversas maneiras. Só que quando Cristo veio para a Terra, ele falou através do próprio Filho de Deus. Ele falou realmente da parte do Pai. Ele veio como Deus. A Bíblia vai falar, né, que nós vimos, né, ouvimos e sentimos, a gente tocou naquele que é o Verbo de Deus, aquele que é junto de Deus, sabe? Então a palavra que Jesus falou pra gente, ela é muito maior que qualquer outra coisa que pode existir. Eu vou ler outro versículo aqui para vocês, que é 1 Pedro 3:2, mas alguém aí pode já abrir em 3:15 para mim, por favor. Alguém aí conseguiu? 2 Pedro 3:15? Eu abri aqui. Acho que você vai ler todas as palavras comigo. Vamos pegar um próximo, a gente pega alguém de próximo, pode deixar. Bom, 2 Pedro 3, eu vou começar 3:2, e daí você leu 3:15, tá bom? Bom, o 3:2 ele diz: Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que ele enviou. Aqui, Pedro está dizendo também essa questão. Ele está falando assim, cara, eu quero lembrar você de não só do que a gente está falando para vocês, mas do que o Antigo Testamento estava dizendo para vocês também. Eu quero que vocês tenham essa noção de que, eu quero que vocês tenham essa noção de que realmente a palavra, ela vai pegar todos vocês. Ela não vai pegar, ela por inteiro, ela sempre vai estar falando de Cristo. O objetivo central da palavra é falar de Deus. E então, lê aí pra mim. É o João que tá falando, né? Isso. Aí pode ler segunda. Pode ler 2 Pedro 3:15. 2 Pedro 3,15, né? Isso. Beleza.
e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O 16 também, por favor. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender. Eles não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então aqui ele tá falando. Ele tá falando assim que Paulo mesmo ele escreveu muita coisa na Bíblia. Muitas vezes, a gente lê e a gente precisa entender o que Paulo estava dizendo. A gente não pode pegar paradas, a gente não pode, sabe, brincar com a palavra desse jeito, sabe? A gente tem que ter realmente reverência por ela. E a gente tem que saber que, independente do que pessoas importantes falem, independente do que, sei lá, do que outras religiões falem, do que pastores falem, do que pessoas assim que conhecem a Bíblia falem, a nossa verdade realmente está na Bíblia. Então, se a gente não conhecer a Bíblia, a gente pode acabar ouvindo coisas que não estão lá, ou mesmo coisas que não são verdadeiras. Eu lembro que tem um filme antigo que chama Pulp Fiction. Ele é um filme assim meio pesado, mas tem uma parte do filme que um cara ele fala assim, eu só decorei uma parte da Bíblia. Aí toda vez ele fala essa frase assim, tipo, várias vezes durante o filme. E se você for ver, essa frase nem tem na Bíblia. Então a gente tem que ver que existem coisas que as pessoas vão falar pra gente, as coisas que a gente vai ouvir, e que na verdade nem são reais. Tem um outro filme também que eu lembro, eu não vou lembrar qual é o filme, mas é um filme de um cara que ele acaba sendo escravizado. E quando ele tá ali no campo de escravos, o cara começa a ler a Bíblia, e daí tem um trecho, assim, gigante, assim, que o cara lê, que, tipo, também não tá na Bíblia, sabe? Então a gente tem que conhecer a palavra pra gente saber o que ela tá falando pra gente. Eu trouxe ainda mais um versículo que fala exatamente sobre isso. Então aqui, ó. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Então aqui, Paulo está falando para a igreja de Gálatas, e na igreja de Gálatas existia uma coisa tensa, que chegaram ali algumas pessoas que falavam que eram apóstolos, mas não eram, e essas pessoas, elas começaram a pregar um evangelho diferente do que Paulo tinha falado para eles. A gente vai falar do evangelho de Paulo aqui, muita coisa. Mas, basicamente, eles estavam falando que as pessoas precisavam cumprir a lei para serem aceitos por Deus. Paulo, ele mostrou que Cristo não falava disso. Cristo falava de graça. E então ele fala assim, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós. Ele está falando assim, incluindo até eu mesmo, Paulo, ou mesmo outro apóstolo, que der outra mensagem que não seja essa. E até mesmo os anjos do céu, eles não têm autoridade para falar depois que o Filho falou. Porque o Filho, igual a gente leu em Hebreus, ele trouxe toda a autoridade do céu e falou com a gente. Então não tem outra mensagem que pode haver que seja inspirada, que seja divina, porque tudo que ele tinha para falar, ele falou através de Cristo e dos apóstolos. Ali, através do Espírito Santo, tudo que eles escreveram. Bom, então a gente falou disso. E o que a Bíblia fala, então, sobre a gente? A gente que é humanidade, né? Bom, eu vou começar lendo Gênesis 4:3. E daí, para não te fazer ler todas as passagens da Bíblia, alguma menina aí, por favor, pode abrir a Bíblia em Isaías 64:6. Isaías 64. Eu vou ler aqui Gênesis 4:3 para vocês. Então, bom, o que a Bíblia fala sobre a humanidade, né? Bom, a gente vê em Gênesis, antes mesmo do 4, que a gente foi criado, né, para ser
ali as pessoas, os corregentes da terra, né? A gente foi criado para cuidar do jardim, para a gente realmente estar ali junto com Deus e cuidar desse mundo inteiro. O Gênesis, ele é como se fosse o protótipo do céu. E ele mostra ali que a gente está ali, a gente vai viver nessa terra, a gente vai reconstruir uma terra totalmente nova ali no céu. E era mais ou menos como era no Gênesis. Mas quando Adão comeu ali do fruto junto com Eva, acaba que a terra, por si, junto com a humanidade, acaba caindo. E elas caem do quê? Elas caem da graça de Deus. E elas não caem só da graça, mas o homem, ele começa a ter um entendimento do que é pecado, do que não é pecado. Ele começa a ter entendimento de que eu quero fazer aquilo que é melhor para mim. Até mesmo quando Eva comeu o fruto, o primeiro pecado estava ali, que ela quis ser igual a Deus. Ela quis ter esse poder, ela quis ter essa ousadia dela mesma, controlar a vida dela mesma. Quando Deus, ele já tem um plano perfeito pra gente. E quando aconteceu isso, de Adão e Eva, e mesmo do fruto, então eles perderam ali aquela parte boa que eles tinham, aquela parte que fazia o bem sem olhar a quem, sabe? Então a gente começa a olhar para o nosso próprio umbigo. Então muitas vezes a gente vai falar assim, bom, não sei, né? Eu vou dar uma mentira ali para me dar bem, eu vou colar na prova, eu vou ficar sentado e não vou ajudar minha mãe a arrumar a casa, porque eu posso, ninguém vai me cobrar e é isso mesmo. E a gente acaba que a gente pensa mais no nosso próprio umbigo do que nas pessoas que estão fazendo as coisas à nossa volta. Então, em Gênesis 4, é a primeira situação do homem olhando o pecado. Porque ali é realmente a primeira conversa ali de Deus com Caim. E Caim era o filho de Adão e Eva. Repete o texto de Isaías, a Eduarda está pedindo. Isaías 46. 64. A Isa falou o texto, desculpa, eu não ouvi. A Eduarda está querendo que você repita o texto de Isaías. É Isaías 64. 6. Eu vou só ler aqui Gênesis, daí eu vou passar para Isaías, então. Então, em Gênesis, né, 4:3, Deus fala assim para Caim. Eu coloquei errado. É Gênesis 4:6. Por que está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, o pecado ele está ali, olha, só espreitando a gente. Ele está ali sempre do nosso lado, tentando fazer com que a gente peque, com que a gente caia. É exatamente o que Deus falou. A primeira frase de Deus para Caim ali foi: olha, por que você está tão, por que você está tão nervoso com Abel? Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. E ele falou assim: olha, mas o pecado ele está à sua porta, ele está esperando você. Então, cara, toma cuidado com isso. Vamos se aproximar mais e toma cuidado, porque o pecado ele vai querer te pegar. Então a gente vê também em Isaías 64, beleza? Aí agora tá na tela. E pode ler, Edu ou Isa. Eu posso ler, então? Pode. Todos nós tomamos impuros todas as nossas boas ações. São como trapos sujos, somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Exato. E aí Isaías, ele pega uma frase, ele tem uma frase bem forte, porque ele fala assim que todas as boas obras que a gente pode fazer são como trapos, são como coisas que não têm valor. Porque quando a gente faz principalmente quando a gente não tem Cristo, quando a gente faz boas ações, é claro, existe essa coisa que as pessoas falam aí no mundo, né? De que a pessoa pode ser boa e não ir para a igreja. Eu acredito que isso é verdade. Eu acredito que existem pessoas boas e que não vão na igreja e que fazem coisas aí muito legais. Só que muitas vezes, essas pessoas, elas não estão com o coração bom. Elas estão fazendo aquilo para se sentir bem. Elas estão fazendo aquilo porque elas têm algum propósito ali no coração delas. E mesmo elas têm outras coisas assim que elas fazem o bem, né? E a gente sabe que a gente também faz isso. Quantas vezes a gente não faz uma coisa para outra pessoa, né?
E na verdade a gente tá fazendo, mas a gente tá pensando assim, se eu fizer isso, então tal coisa vai acontecer. Se eu fizer isso, né, eu vou poder me desculpar com tal pessoa. E muitas vezes a gente acaba fazendo obras, sabe, que não são do coração de Deus, são do nosso coração. É claro, Deus ele tem um propósito para nossas obras também. Quando a gente faz obras com Cristo, a Bíblia mesmo diz que Deus já preparou as obras que a gente vai fazer. É como se tivesse um checkpoint ali. E quando a gente chegar naquele momento, Deus já preparou uma boa obra para a gente fazer. Porque Deus também está interessado que a gente mostre a fé que a gente tem. Mas só que quando a gente faz isso sozinho, muitas vezes a gente possivelmente está pensando mais na gente do que no próximo. Bom, ainda conhecendo a humanidade, a gente tem João 3. Isso é um texto muito famoso. João 3,16. Quem sabe falar de cor para mim? Posso falar? Pode. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, Exato. André, muito bem, isso aí. Meteu? Falou bem ainda. Mandou bem. A gente vê principalmente essa parte de Cristo, né? Que Cristo amou a gente. Ele amou muito a gente. E quando Cristo vem, ele vem com esse propósito de salvar a humanidade. E um texto que as pessoas às vezes a gente esquece é o que vem depois desse texto, que é João 3, 17 ao 21. Então ele fala assim, eu vou ler para vocês esse daí. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, mas teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então aqui, na continuação ali de João 3,16, a gente vê muito isso. Que Cristo ele veio não só para, ele não veio só para salvar, ele veio para oferecer essa salvação. Porque não basta a gente fazer alguma coisa, a gente só precisa crer nele. E ali na Bíblia está escrito bem claro. Ele fala assim, olha, a condenação não está em que a gente faça ou não faça alguma coisa. A condenação, ela já está aqui no mundo. A gente já nasceu nesse pecado, a gente já nasceu, sabe, fazendo coisas ruins. E Cristo, ele está dando essa oportunidade pra gente. Ele está oferecendo um perdão que é gratuito. É alguma coisa que você não precisa fazer nada. É só aceitar ele. Porque o sacrifício dele vai salvar a gente. Isso a gente vai ver principalmente no Salmo 58, 3. E isso daí eu vou ler para vocês também. Enquanto isso, alguém pode abrir para mim em Romanos 3, 9 ao 20. Esse daí é grande, hein? Eu vou ler o Salmo 58, 3 para vocês, enquanto vocês abrem Romanos 3. Bom, Salmo 58, 3 diz o seguinte: os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. Isso daí mostra uma coisa que é muito importante. É que a gente já nasceu nesse estado de pecado. A gente já nasceu mal, por assim dizer. Quando a gente vê lá que o pecado de Adão ele afetou toda a humanidade. Isso daí Paulo vai falar, mas a gente vê isso daí desde o Antigo Testamento. Então aqui mesmo ele fala, olha, o perverso ele já nasceu mal desde o ventre da mãe dele. E a gente vê claramente. Só se vocês pensarem, não sei aí, quem aí tem irmão mais novo? Novo, tipo, você tem um irmão que é bebê? Não, ele tem 7. 7. Mas você lembra de quando vocês eram pequenos? E, por exemplo, sua mãe dá um carrinho para você e um para ele, iguais. E ele queria o seu. Você lembra disso? Ah, sim. Às vezes ele queria brincar com o carrinho. Exato. Então, tipo, às vezes você dá a mesma coisa igual para duas pessoas e o neném ele ainda quer pegar o do outro, sabe? Isso daí já mostra esse comportamento assim de tipo, olha, eu quero, sabe? Essa cobiça desde pequeno, mesmo que seja cobiças pequenas, é claro,
mas a gente já mostra esses comportamentos desde que a gente é nenenzinho. A gente aprende a mentir sozinho. Ninguém ensina pra gente assim, você pode falar alguma coisa que não é verdade. Mas muitas vezes a gente acaba mentindo. Você vê muito criança pequena, assim, inventando coisa ou mentindo, assim, só sabe, pra mentir mesmo, às vezes. Não é nem pra ganhar alguma coisa, perder alguma coisa, mas é mais por falar do que qualquer outra coisa. E a gente vê esses comportamentos do pecado desde que a gente é pequeno. E Cristo, ele veio tirar isso da gente. Ele veio salvar a gente disso. Porque a gente nasce num estado que a gente não consegue controlar isso. Mas Cristo, ele pode, através do sangue dele. Isso daí, mais um pouquinho para frente. Quem abriu em Romanos 3? Eu. Pode ler pra gente? Romanos 3, 9 ao 20. Isso é grande. Concluiremos então. Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o que diz daqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Exato. E a gente vê que quando a gente começa a observar, principalmente a lei ali no Antigo Testamento, a gente vai vendo que a gente não é santo. Muitas vezes a gente está fora do que Deus preparou para a gente. Uma das palavras do original para pecado, lembrando ali do hebraico ali, é a marcha. Muitas vezes a marcha, ela significa errar o alvo. Então Deus tem um alvo para a gente ir reto e atingir. E o pecado, na verdade, ele é errar esse alvo. É você fazer uma coisa talvez boa, porque muitas vezes as coisas que a gente faz do pecado, por assim dizer, são coisas que se a gente fizesse da maneira correta, elas seriam santas. Mas só que a gente acaba fazendo as coisas para nós mesmos, olhando para o nosso próprio umbigo, muitas vezes para a gente mesmo se beneficiar em cima de outras pessoas. Então a gente acaba errando o alvo. E esse texto de Romanos, ele mostra muito isso. Não tem ninguém que é santo. Não tem ninguém que, sabe, que alcançou o padrão de Deus. Sabe, eu sou cristão, a Pro é cristã, vocês também são cristãos, quando a gente reconhece Cristo. E a gente ainda não alcançou aquele ponto ali, sabe, de ser igual a Deus mesmo, de ser santo. Ninguém aqui alcançou. Ninguém. Porque a gente ainda tem uma natureza humana. E essa natureza humana, ela combate com a gente todo dia. Então aqui eu tenho mais um texto que eu vou ler para vocês. É sobre humanidade. Isso daqui também é grande, mas ele mostra muito bem quem é a pessoa do mundo. Então, esse daqui é a lista do fruto da carne. Bom, todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Incapacidade de amar e de ser amado. Lares e vidas divididos. Coração egoísta e insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Vícios incontroláveis. Tristes paródias de vida em comunidade. Se eu fosse continuar a lista, seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade deste modo, não herdarão o reino de Deus. Então aqui novamente a gente vê Paulo falando para quem? Gálatas. E a gente Deixa eu falar um que... pouquinho desse texto, Jonathan. O título ali a gente poderia pôr, né? Conhecendo a humanidade pós-moderna, né? Exato. Porque é exatamente isso que nós vemos nos dias de hoje, né?
E estudando Gálatas, olha, isso foi escrito por volta do ano 48 a 58 depois de Cristo. Não tinha nem 100 anos que Jesus Cristo tinha nascido, e esse texto já havia sido escrito. Então, se a gente for contar aí que nós estamos no ano 2021, né? Há mais de 2000 anos atrás esse texto foi escrito, e parece que foi escrito ontem. Né? Olha como a Bíblia ela é atual. Ela não é um livro do passado, ela foi escrita no passado, mas ela é um livro atual, porque ela vai falar daquilo que o ser humano é. Né? Então, sexo barato, vida sem nenhum amor, né? Isso que a gente está vendo ao longo desses domingos sobre o que é a humanidade pós-moderna, né? Como tem sido a humanidade pós-moderna, exatamente isso, a busca frenética por felicidade, foi a nossa aula da semana passada. Exato. Consumismo insaciável. É a pessoa que não tem satisfação cada vez quer ter mais, né? Deuses que não passam de peças decorativas, às vezes o Deus da pessoa não é uma entidade espiritual, mas é um tênis, é um carro, né? Um celular da última moda, é uma pessoa, um personagem, né? Então tudo isso que a gente deusifica são deuses, né? Religião de espetáculo, acho que nunca do que eu conheço como cristã, a gente nunca teve igrejas que parecem mais palco de programa de televisão, né? De espetáculos mesmo, muita luz, muito som, muito gelo seco, né? Tem alguns que se vestem todos, né, com brilho, como se estivesse realmente num espetáculo, né? Solidão paranoica hoje, a gente nunca viu tanto a humanidade, e principalmente agora que a gente vive um isolamento social, solitários, né? Com tanto acesso a pessoas de uma forma tão rápida e fácil, né? Hoje aqui nós estamos conectados em 18 pessoas. Imagina, a gente estaria num grupo, numa sala, né, se fosse presencialmente, com 18 pessoas. Mas isso significa que nós não estamos solitários, né? A competição selvagem, né? Eu quero ter mais do que o outro, eu quero ser mais do que o outro, a insatisfação. Tudo isso, gente, são características, né? A gente poderia dizer que esse texto de Gálatas, quando Paulo escreveu, é profético, porque retrata exatamente o dia de hoje, né? Os dias em que nós vivemos, né? Os vícios incontroláveis, né? As tristes paródias da vida em comunidade. Né? Quanta coisa aqui que a gente identifica que faz parte dessa sociedade pós-moderna que nós vivemos. Então, isso é meio que conclusão do que nós temos visto desde a primeira aula. Né? E não sei você, né? Eu espero que você consiga fazer essa identificação. E o que Paulo fala lá no final, né? Que essa não era a primeira vez que ele estava advertindo ao povo de Gálatas, né? A se usarem dessa liberdade, porque se eles continuassem dessa forma, não herdariam o reino de Deus. Né? Então, isso é um aviso para nós. Né? Nós estamos dentro dessa, né? Porque a pós-modernidade está dentro da igreja. Porque é a cultura em que nós vivemos. Né? Então, nós, enquanto seres humanos vivendo em comunidade, nós também infelizmente, temos assimilado no nosso modo de vida e no nosso modo de adorar a Deus características da pós-modernidade. Então, é por isso que a gente está discutindo isso e falando sobre isso, para que a gente esteja com um olhar mais atento. Né? Duas coisas aqui são bem interessantes também. Nessa parte aqui, só duas coisas são bem interessantes, são essa parte aqui, né? Deus que não passa de peças decorativas, né? Quantas vezes a gente não tem aquela imagem, né, da Bíblia aberta, né, ou mesmo ali no canto, e que a Bíblia, só tendo a Bíblia em casa, né, a gente já está ali próximo de Deus, né? Quando a gente precisa ter esse relacionamento pessoal com Deus, ou essa vida em comunidade, né? Deus ele chama a gente para a gente estar em comunidade, mesmo dentro da igreja, a gente conversar com pessoas da igreja, a gente ter os irmãos, e a gente ter não uma paródia de vida, mas a gente tem uma comunhão real, uma comunhão verdadeira. E isso é algo que cada vez mais o pós-moderno vem tirando da gente, sabe?
gente acaba tendo uma religião ali que não passa de uma peça decorativa. A gente fala assim, eu sou cristão e beleza. Como se isso não mudasse a vida. E isso muda tudo. Então, bom, a gente falou um pouquinho sobre Cristo, né? Lá no começo, né? E sobre quem é Cristo, né? Então, a gente falou que Cristo, né? É o grego de Messias, que é o hebraico, e que se a gente for traduzir tudo, fica ungido. E esse Deus, esse Senhor ungido, ele tem alguns papéis. Então, não sei se vocês conhecem alguns papéis de Cristo. Alguém tem um chute aí de um papel de Cristo? Pode ser qualquer um. A pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você, André? Jesus, para mim, ele é o Filho de Deus e o Salvador. Amém. Gostei dessa Alguém tem resposta. uma fala diferente? Eu acho que Jesus, além de ser filho de Deus e Salvador, acho que é o nosso protetor, redentor, sabe? Uhum. Amém. Quem mais pode falar um pouco? Bom, eu vou trazer alguns versículos aqui para vocês terem uma visão ainda maior de todo esse papel de Cristo. Primeiro que eu quero trazer, eu não vou ler, mas alguém pode abrir a Bíblia em Atos 4:12? Atos ou João? E eu vou ler João e daí eu vou pedir para alguém ler Atos 4, versículo 12. Eu vou ler João aqui para vocês, João 14:5, enquanto isso. E João 14:5 diz o seguinte: Nossa, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como poderemos conhecer o caminho? E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Isso quer dizer o seguinte: Jesus realmente é o que está dizendo ali. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Então Jesus, ele é a única porta que a gente tem para encontrar Deus. A gente pode falar, ouvir de Deus um monte de coisas, a gente pode falar que Deus é criador, a gente vai ouvir gente falando sobre como Deus cria as coisas, como Deus sustém as coisas, mas o único meio que a gente pode encontrar de chegar até Deus é através de Cristo. Então Cristo vai falar, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, alguém aí que abriu em Atos 4:12 pode ler para mim? Posso ler? A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Exato. Aí, em Atos, ele ainda vai falar, olha, não existe nenhum outro nome em toda a terra, debaixo da terra, que pode salvar, senão de Cristo. Porque só Cristo pode salvar. Porque só Cristo é o caminho que a gente pode seguir. A gente não tem um nome de algum santo que a gente pode falar assim, tal santo pode me levar para o céu se eu orar para ele. A gente não tem um outro intercessor diante do Pai que não Cristo. Então a gente vê ali, por exemplo, em 1 João que vai dizer, né, que a gente tem um intercessor, a gente tem um advogado diante de Deus, que ele está ali sempre para a gente. A gente vê isso também em Hebreus, em diversas partes de Hebreus, vai falar assim que, olha, que Cristo está lá fazendo expiação dos nossos pecados, que Cristo está lá orando por nós, que Cristo está lá no trono para a gente se achegar diante dele. Cristo ele tem então esse papel também. Eu vou ler um outro versículo que é bem difícil de entender. Muitas vezes a gente lê esse versículo e a gente fica com uma oração na cabeça. Então, olha, já prepara os microfones aí que eu quero ouvir pelo menos uma pessoa dizendo, hein? Ó, o versículo que eu vou ler é Gálatas 3:13. Mas Cristo nos resgatou da maldição
pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, vou ler de novo. Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. As Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, e aí, o que vocês entendem desse versículo que eu li para vocês? Ah, quando você diz que Cristo, ele pegou todas as nossas maldições, é quando Cristo morreu para tirar todos os nossos pecados. E a primeira parte do versículo eu entendi, a segunda eu não entendi muito não. Que fala maldito aquele que é pendurado? É. É exatamente isso que você falou. E a segunda parte é complementar. Essa segunda parte das Escrituras dizem é uma parte do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vê muito essa parte, esse é um versículo de Deuteronômio, mas ele mostra essa parte de bênçãos e maldições. Então a lei, ela falava assim, olha, quem cumpre a lei certinho, tal, a gente tem todas essas bênçãos. Porém, a gente, na lei também tinha maldições para aquelas pessoas que estavam cheias de pecado. E ali a gente vê também, né, o papel do sacrifício, às vezes tinha que sacrificar os animais ali para expiar, né, o pecado do povo, né? E como Galatas fala, ele tá falando assim, que Cristo ele fez sacrifício por nós. Só que o sacrifício de Cristo foi muito maior, porque o sacrifício de Cristo ele era perfeito. Isso por quê? Porque Cristo ele foi humano como a gente, ele é humano como a gente, mas ele também era Deus igual Deus. Então ele era 100% Deus e 100% homem. Então, por que ele podia fazer essa comunicação entre Deus e os homens? Só ele podia fazer isso? O anjo não podia, porque o que o anjo tem a ver com Deus e o homem? Então, um homem sozinho não podia, porque o homem já nasceu no pecado. E Deus mesmo, então, Deus ele desce como homem, e tendo as duas naturezas, de Deus e de homem, ele vai lá e se sacrifica. Então, ele também cumpre. Jesus, a gente fala isso, né? Que Jesus não cometeu nenhum pecado. E que Jesus, ele cumpriu a lei, certo? Quando a gente fala que Jesus cumpriu a lei, isso quer dizer que ele também cumpriu a maldição da lei. Então, a maldição que tinha sobre a gente, que era a que a gente ia morrer, que a gente ia ter, a gente ia morrer em primeiro lugar, que a gente perdia as nossas bênçãos espirituais e tudo mais, Cristo ele pega para ele. Então, aquilo lá que está escrito assim, olha, maldito aquele que é pendurado no madeiro. E Cristo ele foi pendurado por nós. Mesmo ele não tendo nenhum pecado, ele foi pendurado lá na cruz, morto, e ele sofreu a maldição da lei. Ele não só deu as bênçãos espirituais para a gente, mas ele pegou sobre si toda a maldição que existia na lei. Tudo aquilo lá que falava na lei de a colheita não vai dar certo, não vai ter mais chuva sobre vocês, vocês vão morrer espiritualmente, vocês vão morrer de morte morrida mesmo. Isso ele pega tudo aquilo e coloca sobre ele. Então hoje a gente pode ter toda aquela bênção espiritual da lei completo. A gente não tem mais as maldições da lei ali do passado. Claro, quando a gente se afasta de Deus, a gente acaba saindo dos planos dele e muitas vezes a gente se desvia, a gente vai cair em caminhos que não são tão bons. Mas, de qualquer jeito, a bênção espiritual ela está sempre aberta para nós. O trono de Deus está sempre acessível para a gente chegar até ele. E isso que quer dizer, maldito daquele que é pendurado no madeiro? Quer dizer que Cristo, na hora que ele foi pendurado no madeiro, ele tomou sobre si toda a maldição que existia na lei. Isso é muito forte. É muito forte. Eu gosto muito dessa passagem, porque mostra que, sabe, que Deus ele não só cumpriu aquela parte de fazer, mas ele também cumpriu aquela parte de tomar. Ele tomou sobre si o meu pecado. Deixa eu só dar um exemplo, Jonatas, que a gente usa quando faz evangelismo. Imagina Claro. você numa aula de educação física e você tem que dar lá 10 voltas na quadra. E se você não der 10 voltas na quadra, 10 é bastante, acho que quase ninguém consegue. Mas vamos lá, 3 voltas na quadra. E se você não der essas 3 voltas na quadra, você vai ter que pagar 10 flexões, por exemplo. Né? Eu nunca fiz isso com meus alunos, eu sou professor de educação física, mas nunca fiz isso. Mas já vi colegas fazendo. Se você não acertar 10 cestas na cesta basquete, você tem que pagar 10, né? A gente sempre brincava assim, né?
Agora imagina você sabendo disso, que você teria que dar o seu máximo para você conseguir dar essas voltas, mas você não consegue fazer isso. Então, qual que é o castigo? O castigo é que você vai ter que pagar 10 flexões, vamos supor. Só que aí vem alguém da sua turma, né, um amigo seu, lá, que fala assim, ah, não, professora, pode deixar que eu pago as 10 flexões para ele. E essa pessoa vai lá e paga essas 10 flexões para você. Então, diante do professor, você é culpado porque você não conseguiu fazer aquilo que era para ser feito. E você tinha, então, um castigo para cumprir. Mas só que você não cumpre esse castigo. Veio alguém no seu lugar e paga esse castigo para você. Foi isso que Jesus fez. Né? Diante de Deus, nós somos condenados. Jesus é o nosso advogado, a gente costuma dizer. Né? Então, o que Jesus fez? Ele falou, olha, não, Deus, deixa que eu pago pelo pecado do André. Né? Eu sei que ele merece, ou do Jonatas, eu sei que ele merece a condenação eterna porque a gente nasceu em pecado. Mesmo ele sendo bom, ele está condenado. Então, pode deixar que eu vou e eu pago, eu morro no lugar dele. Então, é isso que Jesus fez por nós, né? É isso que o texto está falando, né? Ele se fez maldição por nós. Né? Então, ele foi no nosso lugar e pagou as 10 flexões, né? Se fosse só 10, né? Mas ele Gostei foi desse lá exemplo. e usou e pagou por nós, porque ele nos ama. Amém. Então, ele fez sacrifício por nós. Tem vários textos na Bíblia, né? Essa é a característica redentora de Jesus. Né? Ele foi no meu lugar porque ele me ama. Né? Ele não queria me ver pagando 10 flexões, ele foi e fez por mim. Então, isso é para a gente entender, né, de uma forma simples aquilo que Jesus fez por nós. Bom, tem 2 textos aqui ainda. Eu vou ler o primeiro. E alguém pode abrir em 1 João 5:20? 1 João 5:20. Eu vou ler 1 Timóteo 2:5 enquanto isso. 1 Timóteo 2:5 diz o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Então aqui a gente vê exatamente isso. Esse ofício de Cristo que é ser o nosso mediador. Então a gente já viu que Jesus é o único caminho para Deus. Jesus é quem se fez maldição por nós. E aqui a gente está vendo um terceiro papel de Cristo, que é o mediador entre Deus e a humanidade. Então é através de Cristo que a gente tem essa média. A gente consegue chegar a Deus através do Filho. Então toda vez que eu quero falar com Deus, que eu falo na nossa oração: Pai, em nome de Jesus. Porque Deus, ele não vê a gente falando, mas ele vê Cristo falando através de nós. Então a gente fala: olha, Pai, é isso que eu estou pedindo para você, em nome de Jesus. Amém. E isso daí quer dizer que a gente fala através de Cristo para Deus, Pai. 1 João 5:20. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse aí. Qual versão você usou, Tati? King James. Beleza. Isso aí. É isso mesmo. Então, essa parte aí de 1 João também vai falar, né, que Cristo também é o Deus verdadeiro e a gente está nele, que é Cristo. Outra parte aqui que eu vou ler rapidinho para vocês. A gente já está chegando quase no fim já. Essa parte aqui de Colossenses. Eu amo essa parte de Colossenses porque ele mostra bem quem é Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho querido. Por meio de seu Filho, temos a redenção, isso é, o perdão dos pecados. Ele é, então olha aí, para vocês aí, definirem Cristo. Ele é a imagem visível do Deus visível. Ele é o supremo sobre toda a criação, porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas,
e sustém conjuntamente todas as coisas. Ele também é a cabeça do corpo, a congregação messiânica, o princípio, primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo. Pois foi da graça de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, e estabelecendo paz por meio dele, tendo o Filho derramado seu sangue ao ser executado em uma estaca. Em outras palavras, vocês estavam separados de Deus e mantinham uma atitude hostil para com ele por causa de suas ações ímpias. Ele agora os reconciliou pelo corpo físico de seu Filho, mediante a morte, para apresentá-los diante de si mesmos santos, sem defeito e irrepreensíveis. Então aí, olha, só nesse texto eu contei 11 coisas que Cristo faz por nós. Esse texto aí é Colossenses 1. Vou passar para vocês depois esse daqui. Então, a gente falou sobre todos os filhos de Cristo. Mediador, ele é a cabeça do corpo, ele é nosso advogado diante do Pai, ele é nosso intercessor, ele é, sabe, por quem Cristo uniu, por quem Deus uniu todas as coisas nos céus e na terra. E ele fez isso através da graça. Então, graça, a gente comentou aí umas aulas atrás, né? Que graça nada mais é do que o presente imerecido que a gente recebe de Deus. E esse presente que a gente não merecia tem muito a ver com isso daí que está na tela, que é na cruz o sangue de Cristo. Então a gente tem um presente que a gente não merecia. A gente leu ali no Romanos que ninguém quer saber de Deus. A gente leu nos Salmos que a gente já nasce nesse pecado, que a gente leu em João que a gente não quer se aproximar da luz para ter os pecados expostos. E mesmo assim, mesmo Deus vendo que a gente era pecador, mesmo Deus sabendo de tudo aquilo lá, ele dá com graça a salvação. Então, alguém aí pode abrir em Atos 15, 11? Coloca o texto. Esqueci. Eu acho que já é bom colocar todos, porque tem gente anotando. O de Colossenses também, por favor. O de Colossenses eu vou passar. Faz assim, Atos gente. 15, 11. De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Exatamente do mesmo modo que os gentios também. Exato. Então a gente vê em Atos, né, que também está falando que a gente só é salvo pela essa graça. E, bom, eu vou ler Romanos 11. Vou fazer o seguinte. João, por favor, Efésios 2, 8. Edu, você pode ler para mim 2 Coríntios 12? E vamos lá, o Nilson aí que tá quietinho hoje. Gálatas 2, pode ser? Vocês três concordam? Uhum. Só deixa eu achar aqui. Efésios o quê? 2, é o que tá na tela. Edu, 2 Coríntios e Nilson, Gálatas 2. Eu vou ler Romanos 11. Gálatas 2 até onde? É só o 2 mesmo. 2, Pode 21. ler, Jonatas. A gente está estourando o horário. Eu já sei aqui Efésios já. Beleza. Bom, eu vou ler Romanos 11, 5, né? Então ele fala assim: o mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras, pois nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Então ali ele está falando exatamente que a escolha de que a gente vai até Deus, Deus ele sempre vai dar o primeiro passo. A gente é muito caído para dar esse primeiro passo para Deus. Então Deus ele fala com a gente, seja através da natureza, seja através de experiência, seja principalmente através da Bíblia e da pregação. E aí a gente vê que a graça ela alcança as pessoas. E quem dá o primeiro passo para uma pessoa é sempre Deus. Então a gente sempre vai falar, né? Onde é um bordão já, que a gente fala, né, que vamos orar, né, para o Espírito Santo alcançar essa pessoa. E esse é um bordão verdadeiro, é um bordão realmente que a gente pode crer. O Espírito Santo vai alcançar a pessoa. Não é a gente que faz, mas o Espírito Santo. E isso é porque a pessoa não pode dar o primeiro passo. Ela não vai ser salva pelas obras, mas pela graça. Leia aí Efésios para mim, João.
Ok. Efésios 2, 8 e 9, né? Uhum. Isso. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é do dom de Deus. Não de obras, para quem ninguém se glorie. Dom de Deus. É dom de Deus. Então aí a gente vê novamente aí que a graça é um dom de Deus, é imerecido. A gente não merecia, mas Cristo vai lá e se dá por nós. Não é obra, não é uma coisa que eu posso fazer, uma coisa que eu posso deixar de fazer. É por Cristo, é pela graça. Ali, segundo Coríntios, Edu, você conseguiu achar? Sim, Você pode ler pra gente? 12, 9. mas ele me respondeu: A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas para que a ação seja. Então aí ele fala exatamente isso, né? Que olha, eu me glorio nas minhas fraquezas. Se eu tenho uma fraqueza, eu sei que através da minha fraqueza Deus vai se manifestar em mim. Porque na hora que eu decidir não pecar, eu sei que vai ser Cristo. Na hora que eu estiver ali caindo e que eu não souber o que fazer, eu sei que Cristo vai fazer por mim. Eu sei que existe alguém muito maior do que eu que vai poder fazer algo por mim. E esse alguém é Cristo. Nilson, você pode ligar lá 2 para mim? Posso? Tá escutando? Tá escutando, Jonathan? Tô sim. Esse fundo tá horrível. Pera aí. 21, né? Hã? 21, não é? 2:21. Tá. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitadas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou de nada. Exato. Então aí Paulo, né, quer dizer, Paulo ele fala bem isso. Ele fala assim, olha, eu me recuso a acreditar nisso que vocês estão falando de obras, porque se for pelas obras, então Cristo morreu em vão. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Quando a gente vai ler a lei, a gente mente, a gente mata, a gente faz não sei o que lá. Quando a gente não está fazendo isso daí com a nossa mão, a gente está fazendo isso daí com a nossa mente, a gente xinga as pessoas na nossa cabeça, a gente pensa em um monte de maldade, a gente pensa ali, a gente está preso ali em várias coisas que, sabe, que são do mundo, e a gente não consegue cumprir essa lei. Mas Cristo, ele faz daí por nós, e através de Cristo a gente pode viver uma vida de santidade. Então ele fala assim, olha, eu me recuso a acreditar nisso. Porque se isso daí pode acontecer, então Cristo morreu em vão. Só para ler mais um versículo disso, vou colocar aqui na tela, que é Jeremias. E isso daí é para vocês verem que esse anúncio da graça de Deus já estava desde o Antigo Testamento sendo anunciado. A esperança das pessoas do Antigo Testamento, quando elas eram salvas por meio dessa esperança nessa graça. Que desde o Éden, Deus já tinha mostrado para a humanidade que ia vir esse Salvador. Então, todas as pessoas do Antigo Testamento, elas também não eram salvas ali por cumprir só a lei, mas elas tinham esse pensamento de graça também. Então, ali ele diz: virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. Naquele dia e naquele tempo, o nosso tempo, gente, levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Neste dia, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Não a gente. A gente não é justiça de ninguém, mas o Senhor é a nossa justiça. Então, fica o copo da máquina. Pode falar. Alô? Bom, eu vou passar aqui. Estamos chegando no final. Passei um pouquinho do horário aí, mas a gente começou um pouquinho atrasado, né? Só um pouquinho falar sobre fé. Vou colocar todos os versículos aqui na tela já. Gente, alguém aí lê aí pra mim. Bom, eu vou ler João 6:29. Hoje a gente tá passando o Novo Testamento inteiro, gente. Eu vou ler João 6:29. Alguém pode ler Romanos 1:17 pra mim? E alguém Romanos 9:31. Gosto muito desse texto de Romanos. Posso ler Romanos 1:17?
Pode. Vou ler aqui João 6. João 6, 29. Esta é a única obra, Jesus disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Vamos 17. Manda aí. Tá. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Amém. Alguém aí abriu Romanos 9 para mim? Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse a justiça, não a alcançou. E por que não? Que não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. E a gente vê, né, que Israel ele não tropeçou por causa dos muitos erros, mas porque eles estavam procurando na lei a salvação. E quando veio Cristo, eles não creram. Quando eles não creram, então eles caíram, eles tropeçaram naquela pedra. Gálatas 16 eu leio aqui, e ele fala: E no entanto sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Isso daí é forte. A gente leu aí, olha, tanto sobre graça quanto fé, que a gente não precisa fazer nada. Mas a gente leu também em Gálatas ali que existem uma série de obras da carne. E a gente vê também isso daí em Tiago, que as obras, na verdade, elas são marcos. As obras, elas mostram que a gente tem fé em Cristo. Então não adianta a gente falar assim, eu creio em Cristo, eu creio na salvação de Cristo, eu creio na graça de Cristo, e a gente continuar pecando, a gente continuar caindo em um monte de pecado, a gente fazer aquela lista de pecados, sabe? Sexo sem amor, a gente mentir, a gente tem uma religião falsa, a gente tem a solidão paranoica, a gente tem uma busca frenética, um consumismo. Isso tudo ainda mostra que nosso coração ainda está na carne, que a gente está pensando nas coisas desse mundo. Mas quando a gente está em Cristo, quando a gente conhece Cristo, quando a gente ama Cristo, a gente se volta a nossa mente para as coisas do céu, a gente se mostra a lembrar aquilo lá que Cristo falou no Evangelho. Qual que é o resumo da lei? Amarás seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o teu entendimento. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, uma vez que você ama Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como você mesmo, então você está cumprindo essa lei. Então você está fazendo essas obras. Então você está falando aquilo lá que você realmente crê. Porque Cristo vai fazer essas obras no seu coração. Se não tem ainda, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Recompensa aqueles que o buscam. Recompensa aqueles que o buscam. Lembre-se disso. Agora, vamos encerrar essa aula aí com o objetivo de Deus. A gente falou de graça, né? A gente falou que Cristo não quer de nós nada, assim, que Cristo não está a fim de que a gente, sei lá, né? Ele quer que a gente seja salvo, ele quer que a gente viva com ele. A gente viu também que, sabe, que a gente não poderia viver essa vida sem conhecê-lo. A gente vê também que ele se revelou para a gente através da escrita da palavra de Deus. E, bom, quais são os objetivos de Deus? Vou colocar 2 versículos na tela aqui novamente. E Colossenses a gente já leu, tá? E tem um ali que eu vou ler também, sozinho. Ainda não coloquei na tela. Esse daqui é o último. Mas alguém pode abrir. Eu abro em Judas. Judas é difícil de achar. Judas é antes do Apocalipse. Mas tá fácil. Alguém aí abre em Isaías 42? Outro em Romanos 11? Perdão. Engasguei. Bom, ali Judas 1, 25. Toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém.
objetivo de Deus é a glória dele. É a glória dele mesmo. E nós estamos incluídos nessa glória de Deus. A gente vai ver isso daí em alguns versículos para frente. Mas o objetivo de Deus é que ele seja glorificado. E ele vai ser glorificado através das nossas vidas também. Nossas vidas vão contribuir para que a gente faça parte dessa glória junto com Deus. Então, alguém aí pode ler Isaías 42:8? Eu leio. Beleza? Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não trarei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens da escultura. E a gente vê que Deus ele tem essa glória ele não vai dar para ninguém. Essa glória pertence a ele, a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Ele não dá essa glória para nenhuma outra pessoa. Essa glória é dele. E ele tem uma glória que é muito maior do que a gente pode ver. Essa glória ela engloba ali a santidade de Deus, ela engloba também todos aqueles atributos de Cristo, ela engloba o amor, ela engloba os dons que Cristo dá, como o Tiago diz, né? Que todas as coisas boas são dons de Deus. A gente vê ali em Romanos 11:36, eu vou ler isso daí. Romanos 11:36 diz o seguinte: todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja dada toda a glória para sempre. Amém. Isso quer dizer que Deus ele criou todas as coisas, todas as coisas existem, elas estão aqui, você pode tocar aqui na parede, você pode, sabe, fazer um barulho, todas as coisas existem por meio dele e são para ele. Ali a gente vê ali em Coríntios, eu já vou falar esse versículo aqui para vocês. Esse versículo é o que diz, né? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, mesmo quando a gente come, quando a gente bebe, quando a gente vai se divertir, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer isso daí pensando que é para a glória de Deus. Porque Deus, ele quer ver os filhos dele, sabe, felizes também. Ele quer ver a gente, sabe, bem. Ele quer ver a gente fazendo as coisas dele. Ele quer ver a gente, sabe, aproveitando essa vida que ele deu para nós. O objetivo de Deus é que a gente aproveitasse ela no Éden. E quando a gente caiu, é aquilo que a gente falou, a gente vai cada vez caindo mais, mais, mais. Mas mesmo assim, Deus ele quer que a gente aproveite essa vida e a gente vai aproveitar ela de uma forma muito melhor quando a gente for para o céu. Aqui a gente tem um prenúncio, a gente ainda tem aqui dificuldades, a gente tem pobreza, a gente tem diversas coisas que as pessoas vão dizer até que não existem, gente. Vou falar isso daqui a pouco. Mas a vida de Deus aqui para a Terra é uma vida boa, gente, pra gente. Colossenses 1:15 é aquele que a gente leu, lá uns 2 slides atrás. 1 Coríntios, então, é só para terminar falando de uma outra coisinha, uma coisa bem importante que a gente vê ali em algumas igrejas. Vou abrir aqui para vocês, que isso daí eu vou ler. Tá. Não tem o versículo, é 2 Coríntios 11:23. Aqui. 2 Coríntios, coloquei errado, mas é 2 Coríntios 11:23. Paulo está falando ali de por que ele serve a Cristo. Então ele fala assim, ele está falando ali de algumas pessoas que tinham chegado em Corinto, e essas pessoas elas estavam falando que elas eram apóstolos, que as pessoas tinham que viver em abundância, e que os apóstolos de verdade eles eram ricos, e que não sei o que, não sei o que. Então, Paulo ele fala assim, eles são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 10 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enquanto enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos com meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos e não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede. Muitas vezes fiquei em jejum.
tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. E agora o 12:10, né? Ele vai dizer: por isso, mas aceito com fraqueza, quer dizer, mas aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Quero dizer aqui, nessa parte aqui para vocês, que é o seguinte, que muitas vezes a gente vai ouvir o mundo dizendo que quem é crente não vai passar por dificuldade. Quem é crente vai prosperar com dinheiro. E a gente vê muito isso. É o que as pessoas falam de teologia da prosperidade. Que a gente vai dar dinheiro ali para uma causa e que Deus vai dar muito mais. E o mesmo que a gente vai ver também que Deus ele sempre vai dar um psicológico para a gente inabalável. Que a gente nunca vai ter uma dificuldade assim, mental. Que a gente nunca vai passar por por uma depressão. E isso não é verdade. A gente vê ali Paulo, e Paulo, sabe, é Paulo, gente. Ele escreveu, sabe, quanto do Novo Testamento Paulo não escreveu? E até os outros apóstolos, a gente viu lá no começo, Pedro elogiando Paulo, e a gente vê que, gente, Paulo ele sofreu um naufrágio, apedrejado, recebeu chicotada, passou frio. Ele falou assim, eu tremi de frio por não ter roupa, eu passei fome. E sabe, Paulo ele era, sabe, um homem que estava ali junto com Deus em todo momento. E ele fala assim que, olha, eu aceito tudo isso. Se for para falar do evangelho de Deus, eu aceito tudo isso. Eu aceito passar por todas essas privações, porque eu sei o que eu estou fazendo diante de Deus. E a gente vê ali, então, que o cristão nesse mundo vai passar dificuldade, gente. A gente vai passar dificuldade, a gente vai passar por provação, a gente vai passar por fome, às vezes por sede. Mas a gente tem que, sabe, permanecer firme. E firmes, a gente tem, por exemplo, uma igreja que ajuda a gente tem irmãos que ajudam a gente. Então, Paulo ele vai dizer em diversas partes para os coríntios, para os filipenses, olha, passei frio, vocês vieram me ajudar, vocês me mandaram dinheiro, vocês me fizeram não sei o que lá. E a gente vê que Paulo, mesmo que ele tinha pessoas que ajudassem, ele passou por dificuldades. Então, gente, quando vocês passarem por dificuldades, não acho que vocês são menos crentes. Não deixe alguém te enganar dizendo que só porque você não tem algo, que você não é cristão. Porque Deus lhe dá o que é suficiente pra gente. Salmo 23, todo mundo aqui conhece. Salmo 23 diz: você é meu pastor e nada me faltará. Isso quer dizer que mesmo que você, sabe, que você queira algo, Deus não vai deixar faltar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Deus não deixa faltar. O que você não tem hoje, quer dizer que você não precisa disso hoje. Se você não tem uma namorada, por exemplo, você queria ter uma namorada, se você queria ter, sei lá, um carro, se você queria ter uma casa, se você queria... Tudo vai vir no seu tempo. Porque Deus está se preocupando com a gente também. Mas se você não tem algo nesse momento, quer dizer que você não precisa disso naquele momento. Talvez você não precise disso para realizar os propósitos de Deus. Deus ele quer que você se alegre. Deus ele quer que você, sabe, que você curta com ele. Ele quer ser seu amigo. E eu vou fechar então a aula só com um versículo a mais, que é: ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. A gente está sendo moldado para ser igual a Cristo, gente. A gente está sendo moldado para, sabe, para participar de todas as bênçãos espirituais, para que a gente possa viver num novo céu e numa nova terra, que vai ser aqui, nessa terra mesmo. Ele vai remoldar todo esse mundo. A gente vê isso em Apocalipse, e ele vai juntar céus e terra, para que a gente possa viver uma vida onde não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. E quando a gente chegar lá, é que a gente vai poder passar por todas essas dificuldades. Quando a gente chegar lá, a gente vai ter uma vida totalmente com Cristo. E a gente vai poder ter essa vida. Mas hoje, a gente vai passar dificuldades. A gente vai passar por, sabe, por diversas coisas na nossa vida que a gente vai falar assim, Deus, igual o Elias falou, né? Deus, eu quero sumir, eu não quero estar aqui. Mas Deus ele tem um propósito pra gente aqui. Seja alcançar pessoas, seja viver uma experiência que vai mudar sua vida, que vai levar você mais para próximo dele. E ele quer que nessas dificuldades, em tudo isso, você seja como Paulo, uma pessoa que fala assim, olha, eu aceito essas coisas e eu vou conseguir me alegrar, eu vou conseguir mudar minha vida, eu vou ter esse pensamento que eu estou com Cristo, porque eu estou com Cristo. Então, aproveitem aí toda essa graça que Cristo tem nos dado.